boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar sobre o funil de vendas. Eu sou coordenador do curso MBA Gestão Estratégica em Vendas no modelo EAD. E isso é um projeto que nós vamos começar entrevistando os vários profissionais que atuam conosco nos cursos e as suas especialidades e os conteúdos que eles ministram e trabalham profissionalmente. Agradeço a todos que se inscreveram no nosso webinar, a todos que estão nesse momento aí online nos assistindo, que vão enviar as perguntas, para que a gente faça aqui uma grande conversa sobre esses temas de vendas e não apenas uma apresentação. Quem está conosco hoje, nessa noite, é o professor Ricardo Rossetto. Ricardo Rossetto tem mais de 20 anos de experiência na área de vendas, embora ele pareça bem moço, né, mas a experiência dele é bastante grande. O Ricardo é diretor de duas consultorias, uma consultoria chamada Mais Mercado, que atua na área de marketing e vendas, e uma outra consultoria, que é a Working Better, que trabalha também com cursos, consultoria, enfim, com várias frentes aí na área de vendas. Então ele trouxe para nós aqui um conteúdo sobre funil, a gente vai discutir bastante sobre isso. O Ricardo é especialista, há mais de 15 anos atrás ele já começou a trabalhar com esse tipo de ferramenta no Brasil, e ele vai dizer de toda essa experiência dele, essa jornada em termos de vendas a respeito do funil. Ricardo, antes de a gente começar a conversar, eu queria que você falasse sobre essas mudanças que ocorreram, principalmente na área de vendas, não só de gerenciamento, mas mesmo no executivo de vendas, né? Porque as organizações modificaram-se, o cliente modificou-se, e nós temos aí grandes mudanças para quem são os executivos de venda. Então, eu queria só que você começasse falando para a gente desse contexto novo na área de vendas. Legal. Obrigado, professor Paulo, pelo convite. Né? Espero que vocês gostem da apresentação. Mandem pergunta, vamos conversar, vamos bater bola. Eu acho que esse ponto de início ele é bem importante porque eu acho que nos últimos 5, 10 anos, mais nos últimos 5 anos, está tendo diversas modificações, de uma forma geral, em vários aspectos de mercado, que interfere na gestão de vendas. Então, você que está assistindo isso já é uma característica desses novos tempos. Né? Então, a gente não tinha um MBA de vendas há muito tempo atrás, a gente não tinha graduação de vendas há muito tempo atrás. Então, são cursos novos, tanto na graduação quanto no MBA, que estão denotando, né, uma necessidade de mercado de profissionalizar esse vendedor, né, de tornar esse vendedor uma pessoa mais técnica, com mais ferramenta. Funil de vendas é uma ferramenta que você, como gestor de vendas, vai ter que ter, e como vendedor também vai ter que aprender a usar bem. Tá? Então, um aspecto que a gente está vendo muito nessa evolução de mercado é justamente aumentar a capacidade técnica do vendedor. Antigamente a gente falava que o bom vendedor era o cara que sabia mentir, falava bem, era simpático e não se cansava, né, de ficar levando não, de ficar batendo perna. Hoje já não é bem assim. Tá? Então, isso está mudando a característica do vendedor, que tem que ser um cara mais consultivo, que tem que ser um cara mais preparado, que tem que ser um cara que usa métodos, técnicas, e não apenas a técnica de vou convencer meu cliente, vou ter uma sacadinha de venda, vou pressionar. Não é somente isso, não. É várias técnicas dentro da área de vendas. Tá? Então, eu acho que essa é a grande mudança que vem puxando muito. As empresas estão exigindo mais, o profissional está se profissionalizando mais, os compradores estão mais exigentes, tanto no B2B, né, quanto no consumer, B2C. Tá? Então, o comprador do B2B, ele está muito mais exigente e ele precisa menos do vendedor do que ele precisava tempos atrás. Tá? Então, quem é um vendedor mais antigo, aí, com mais de 15 anos de mercado, vai se lembrar, né? 15 anos atrás a gente não tinha todo esse poder de internet, de Google, de acesso à informação. Então, um comprador tinha alguma necessidade, ele chamava o vendedor. Hoje não, hoje ele chama o Google. Tá? Então, o que isso traz para você, que é um vendedor, que é um gestor de vendas? Precisa ser relevante. Você tem que ser importante, você tem que usar essas técnicas, você tem que se gabaritar mais, você tem que pensar mais no cliente, ser efetivamente útil e relevante para esse cliente. Tá? Então, resumidamente, eu acho que foram essas principais mudanças no mercado que impactam em tudo. Né? Como o gestor vai cuidar, como ele vai se relacionar com o comprador, com os consumidores, como ele vai se preparar, né,
Então, e como ele vai tratar todo o processo de vendas dele. Perfeito. Eu até me lembro, foi bom você falar sobre isso, eu até me lembro do garoto de uma loja de varejo que ficou famoso, né? Que ele dizia assim, quer pagar quanto? Você quer pagar quanto? Né? E o pessoal criou vários, nas redes criaram vários sites, vários conteúdos dizendo, eu odeio o menino dessa loja de varejo, né? Porque ele ficava gritando. Mas, no fundo, isso era o antigo vendedor. Ele ganhava realmente o cliente no grito. O cliente ia com o carnezinho dele de retorno para a loja, e aí ele olhava já o carnê, viu o tamanho do carnê, se o carnê estava baixinho, ele já falava, ó, já vamos comprar. Porque a fonte de informação era o vendedor. A fonte de convencimento era o vendedor. Exato. Então, esse embate face a face com o cliente era muito importante. Hoje, em 2010, ocorreu um fenômeno que esse menino, inclusive, ele até saiu da mídia para essa loja de varejo, que foi o maior número de computadores vendidos para a classe C que ocorreu em 2010. E aí ocorreu um fenômeno novo. Os filhos começaram a orientar melhor os pais sobre informações sobre terabyte, tamanho de tela, potência. E quando essa pessoa ia para fazer a compra, ela não precisava mais do vendedor, ela já estava com informação preparada, que é isso que você falou. O consumidor está se preparando antes de fazer a compra. Né? Tanto é que o menino sumiu, essa loja de varejo em setembro de 2012, se eu não me engano, foi para o e-commerce. Foi o último dos grandes a entrar no e-commerce porque tinha modificado-se completamente a estrutura de venda. Agora imagina os vendedores que seguiam o padrão ainda de olhar o carnezinho. Nem o carnezinho tem mais. Então, eu acho que essa mudança é fundamental mesmo, cara. Tem um outro ponto aí que eu acho que é legal a gente, que tem a ver com o nosso tema, né? Funil de vendas não é um tema novo. Você deve estar vendo muito sendo dito sobre funil de vendas na internet, porque é um assunto requentado, reformatado, vamos dizer assim, um assunto que saiu um pouco só da área de vendas e veio para a área de marketing também. Eu vou explicar isso mais para frente, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, pessoal, para você que é de vendas, para você que está pensando em se especializar e ter aí mais gabarito em vendas, você está fazendo o caminho certo, tá? Você precisa estudar, você precisa se preparar, porque, novamente, esse assunto de funil de vendas, antes ele era da área de vendas somente. Hoje, o marketing está pegando um pedaço desse funil de vendas. Então, o marketing está entrando cada vez mais na área de vendas. Né? Mesmo um vendedor consultivo, ele é muito mais um olhar de marketing dentro de vendas do que vendas propriamente dito. Ou seja, se você quer da área de vendas e quer trabalhar e se firmar na área de vendas, não se especializar, não buscar esse conhecimento não somente do dia a dia, mas um conhecimento de gestão, de análise, você vai ser engolido por marketing. Tá? Então, o marketing esse assunto de funil de vendas é muito tratado em marketing digital, né? E mesmo na área de vendas, o pessoal de marketing assumiu um pedaço do funil de vendas, que antes era somente do departamento de vendas. Tá? Então, vamos ficar atento aí, porque tem outros fatores, inteligência artificial entrando, machine learning, né? Então tem várias outras coisas que vão tirar a importância do vendedor mais raso. Eu aposto com vocês que daqui 10, 15 anos, o vendedor raso, aquele cara que não tem conhecimento, aquele cara que só responde para o cliente o óbvio, ele não vai existir mais. Eu vou preferir falar com um robô. Tá? Então, agora o vendedor consultivo, que analisa, que pensa, que reage de uma forma, né, ligada ao cliente, esse cara vai ser cada vez mais relevante. A máquina não vai fazer o que ele faz. Tá? Então, fica atento, o caminho que você está seguindo aí de estudar, de se aprimorar, realmente é por aí mesmo. Tá? Perfeito. Bem, vamos começar a conversar sobre o funil de venda, né, cara? Vamos sim. Já falamos um pouquinho aí do funil. O funil, ele é um conceito e uma prática, né? Antigo, bastante antigo, inerente do departamento de vendas, tá? Tanto é que a gente fala de funil de vendas, tá? E o funil, ele, apesar dele ser antigo, hoje ele está cada vez sendo mais falado. Então, você está procurando esse conteúdo na internet, você vai estar recebendo esse conteúdo de diversas formas. Eu vou explicar isso também daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, o que é o funil? Imagina
a representação gráfica de um funil. Funil que você tem na sua casa, né? Como que é a representação do funil? Ele tem uma boca grande, ele vai estreitando. O conceito é exatamente esse. Você tem uma boca grande, tá? Na parte de cima do funil, onde tem um monte de conteúdo, um monte de prospects, possíveis clientes que vão entrar nesse funil e somente alguns vão fechar contrato. Então, o princípio do funil é esse. Eu vou, como vendedor, falar com 100 clientes, né? Só que não desses 100 clientes, efetivamente eu vou conseguir entregar a proposta para uns 40, a proporção é mais ou menos por aí, 40%, 30%, tá? Vou perder 70% entre quem eu falei e quem efetivamente pediu proposta. Tá? Desses que pediram proposta, eu vou entrar em negociação desses 30, vamos supor, eu vou entrar em negociação com uns 15, ou seja, 15 em relação a 100 que estava no meu topo do funil, eu tenho 15% que eu estou negociando com a proposta na mão, e eu vou efetivamente fechar uns 10 contratos, 5 contratos, 3 contratos. Tá? Então, o funil de vendas, esse é o conceito. Você vai falar com muitas pessoas no topo do funil, e isso vai afunilando e vai sair, no final do funil, vão sair 3 contratos. Você vai ter uma perda lá de 97% de tudo que você, né, trabalhou. Esse é o conceito do funil. Fala com muita gente e vai afunilando, 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 e no final sai um pouco menos de contrato. E essa era a prática do departamento de vendas. Tá? O departamento de vendas já fazia isso. Tá? Então, só para reforçar um pouquinho isso que eu falei, dá uma olhada aí na sua tela, eu vou pedir para colocar o nosso primeiro slide aí. Tá? Ele tem aí uma representação parecida com funil, né? Ele tem uma boca grande, tá? Nessa boca grande aí você está vendo na parte superior ali do amarelo, onde está os leads, né? Leads é quem já manifestou algum tipo de interesse em continuar conversando com você, tá? Imagina que você, corretor de venda, corretor de imóvel, né? Até hoje, o corretor de imóvel, ele ainda está na década retrasada, né? Então ele liga para um monte de gente, simplesmente porque a pessoa mora num bairro elitizado, vamos supor, um bairro que tem o perfil, ele liga para um monte de gente, que são os suspects. Então ele sai ligando, ele não sabe se o cara tem interesse ou não tem interesse. Imagina o tempo que se perde com isso, né? Vai ligando, vai gastando telefone, vai gastando tempo do seu vendedor. O seu vendedor normalmente é um cara caro, não é barato, né? Ele tem um custo alto para a empresa. Então você vai perder um super tempo com suspects para possivelmente ele virar um lead e ele falar, eu acho que eu tenho interesse em tomar um café lá no seu empreendimento, conhecer o novo prédio aí que vocês vão lançar e tal. Eu vou lá tomar um café. Né? De repente o cara só gosta de café. Né? Ele vai lá tomar um café, vai ser atendido por um vendedor, por um corretor de imóveis, vai receber uma proposta, esse vendedor vai ficar ligando para ele, vai fazer uma visita no imóvel, vai levar a esposa, vai perder tempo, né, dinheiro da empresa, até chegar no final, ali no final do funil que você está vendo ali em verdinho, e vai sair alguns contratos. Então imagina um corretor de imóvel, vai falar com 100 possíveis clientes, vai levar para o stand de vendas 20, desses 20 ele vai fechar um contrato. Tá? Então, esse é o conceito do funil de vendas. Hoje em dia, o marketing está abraçando o começo, o topo desse funil. Então, ele está fazendo uma dobradinha, uma dupla com o departamento de vendas. Tá? Então, por quê? Porque o vendedor é um cara caro, porque o vendedor é um cara mais especializado, porque o vendedor não pode perder negócio. Então, eu não vou te jogar 100, né, suspects na sua mão. Eu vou te jogar 20 leads qualificados. Tá? Então o vendedor ele acaba atuando num nível, hoje em dia, né, ele está atuando num nível médio do funil, porque ele já pega um lead, né, que tem uma qualificação maior. Tá? Alguma colocação aí, professor? Vamos batendo bola aí. Mais à frente você vai falar, inclusive, da questão da internet, né? Quando a internet acelerou isso. Isso. Que a conversão que você passou assim de forma mais casual, ela é perfeita, porque na internet você trabalha com índices de conversão de 1.2, 1.3. Então, a cada 100 visitantes, você tem um cliente que vai fechar, 1.2 clientes. Né? Exato. E se você colocar a área de vendas para atuar
em todos esses clientes o tempo e o dinheiro que a gente vai perder com um profissional que é extremamente caro e importante para a organização. Exatamente. Antes o vendedor era meio deixado para segundo plano, né? Eu acho que qualquer empresa tem que ter como as principais frentes de atuação dela o marketing, com um olhar estratégico, e vendas. As outras áreas, elas, na minha opinião, mesmo produção, mesmo inovação para mim está subordinada a marketing e a vender, né? Até porque se você não vendeu um invento, ele não é uma inovação, tá? Então eu acho que todas as outras áreas elas estão acopladas a marketing e vendas, que são as áreas que estão com pulso no mercado, com pulso no cliente. Então eu acho que essas áreas, ou pelo menos essas habilidades, né, elas têm que estar cada vez mais presentes. Então eu acho que a área de vendas é uma área fantástica. Ela, em muitos momentos, ela é até melhor do que a área de marketing, porque muitas vezes o cara de marketing ele fica preso no escritório dele, né, e o cara de vendas não. O cara de vendas está o tempo todo conversando com o cliente. Se ele tiver uma visão de negócio, se ele tiver uma visão de entrega de valor, de marketing, né, ele vai ser um super vendedor imbatível. Tá? Então acho que você tem que começar a se preocupar com essa qualificação. Você está olhando na internet aí várias questões sobre funil de vendas. Como eu falei, o pessoal do marketing digital está meio que invadindo essa área de funil de vendas. Então você vai perceber uma certa confusão nesses assuntos. Tem alguns especialistas que falam que é a mesma coisa. O funil de vendas dentro do marketing digital, dentro de uma área do marketing digital que a gente chama de inbound marketing, tá? E o funil de vendas dentro do departamento de vendas. Eu acho que não são tão iguais. Tem o mesmo conceito, existem muitas pessoas entrando no topo do funil e vai afunilando e um percentual lá de 5 a 1 a 0,5% é o que vai virar negócio. Esse é o conceito básico do funil. Tá? Então, esse conceito é adequado para o marketing digital e é adequado também para o departamento de vendas. Tá? Mas o marketing digital, o marketing, né, que está lidando com o funil, e o departamento de venda, eles se somam nessa ação. Então vamos voltar para o exemplo do vendedor de imóvel. Tá? Vou colocar um vendedor caro, especializado, uma pessoa que conhece, né, de negociação, de como vai fechar, tá? E vou colocar ele para ficar ligando para um monte de gente. Então esse não é um trabalho mais adequado para um vendedor. Então isso normalmente está vindo para o funil de vendas do inbound marketing. Então, o inbound marketing, no marketing digital, ele está trabalhando um monte de conteúdo para gerar atração. Eu vou passar aqui a nossa próxima tela. Então, você tem ali, né, você está vendo no meio aí do seu slide, os objetivos. Então, o marketing hoje, ele está fazendo o papel de atrair esse consumidor, que o vendedor também, do nosso exemplo, também estava fazendo. Oh, você quer um imóvel? Você quer vir tomar um café aqui no meu stand do apartamento? Então ele fazia um trabalho de atração. Hoje o marketing está fazendo isso. Está fazendo o trabalho de atração, tá? Está qualificando o lead e ele passa o prospect mais qualificado, ele vai passar para o vendedor falando assim, olha, o Ricardo, né, já viu um conteúdo sobre o nosso apartamento, ele quer morar nessa região, ele tem dinheiro para pagar, ele está no momento de compra, ou seja, eu tenho perfil, eu tenho potencial, eu tenho predisposição, tá? Tenho perfil para morar num apartamento mais moderno, ou de luxo, ou mais simples, ou com, né, independente de qual seja, eu tenho perfil, eu tenho potencial, eu tenho dinheiro naquele momento, tá? Eu tenho predisposição, estou procurando apartamento. Tá? Então, ele me passa o Ricardo para um vendedor já como um lead quente, né? Um lead qualificado. Tá? Então, dá uma olhada aí na sua tela, o que está mais no canto direito aí, funil de venda. Você tem um prospect, que é um cara que está ali. Né? Posso comprar, posso não comprar. Ah, quer ver um apartamento? Quero, mas eu não tenho dinheiro agora. Acabei de comprar uma casa. Né? Até quero mudar para o apartamento, mas daqui a alguns anos. Pode ser interessante você abordar esse cara? Pode, mas a venda que é um resultado mais a curto prazo. Tá? Então esse cara normalmente ele é abordado pelo marketing, pela comunicação, né? Por conteúdos que falam de como é bom morar nesse tipo de imóvel. Depois ele vai caminhando no seu interesse. Tá? Ele vai sendo qualificado. Então normalmente as melhores estruturas de vendas hoje em dia colocam no topo do funil uma equipe de marketing
para fazer divulgação, para fazer conteúdo, para atrair esse possível consumidor. Põe uma equipe de marketing para fazer a qualificação, você está vendo aí no seu lado direito ali, né? Prospect, segundo ponto, de cima para baixo, qualificação, para eu entender, né, dessas pessoas que eu estou conversando, se efetivamente eles podem comprar, se está no momento de compra ou não. Tá? Depois eu trabalho algumas ações de marketing, material de conteúdo, por que você pode confiar na minha corretora, o que você tem que ler num contrato de compra de imóvel, e aí em seguida eu posso passar essa pessoa, esse possível comprador, para um vendedor, porque ele já foi trabalhado anteriormente, na parte mais alta do funil, ele já foi trabalhado. Né? Então, se eu, como possível comprador, tomei contato com assuntos como por que eu posso confiar na sua construtora, quais são os benefícios desse bairro, como que eu analiso um contrato de compra de um imóvel, se eu tive contato com esse assunto, demonstra que eu já estou mais disposto a comprar. Tá? Então, olhando ali no meio da sua tela, ali, que são os objetivos da empresa, né? Eu já estou ali na área de conversão, já estou entre conversão e me relacionar, já estou me relacionando com o seu conteúdo. Então, eu estou muito mais predisposto para depois eu entrar numa abordagem de vendas. Tá? Então, é muito importante entender isso, entender que o marketing pode somar a sua força de trabalho com vendas, porque dessa forma você usa o seu vendedor, que é um atributo, um elemento caro, de uma forma melhor, de uma forma mais assertiva, onde vai trazer melhores resultados. Tá? Você não vai jogar o seu vendedor para falar com qualquer um, você vai jogar o seu vendedor para falar com quem está no jogo, com quem está disposto a comprar. Tá? É lógico que a partir do momento que ele fala, eu quero falar com o vendedor, inicia o funil de vendas do vendedor. Porque ele vai falar com o vendedor vai marcar uma reunião com um advogado. Estou imaginando as etapas, tá? Que passa na cabeça de um comprador. Que isso nós vamos para a parte esquerda da sua tela aí, tá? Então, como que esse comprador consome? Eu primeiro quero falar com o corretor de imóvel. Depois eu quero levar meu advogado. Depois eu quero visitar o canteiro de obra. Depois eu vou levar minha esposa. Depois eu vou levar meu arquiteto, né? Porque eu quero ver se meus móveis estão ali. Tá? Depois eu vou sentar para negociar. Então perceba os vários passos que a gente tem. O consumidor, né? O comprador do meu imóvel, ele tem vários passos. Você tem isso também. Quando você vai comprar alguma coisa, você tem várias etapas para fazer. Ainda mais se é uma compra cara, vamos supor, né? Quanto maior o nível da compra e quanto mais pessoas participam dessa decisão de compra, mais difícil é a decisão para o consumidor. Tanto consumidor pessoa física quanto pessoa jurídica. Tá? A compra vai ficando mais complexa. Imagina o primeiro computador que você vai comprar. Não é fácil. O primeiro notebook que você vai comprar. O primeiro carro que você vai comprar. O primeiro carro que você vai comprar para sua família, quando você estiver casado e estiver com filho. Quando eu tinha 15 anos, meu pai chegou com um carro lá e não perguntou para ninguém. Eu comprei o carro, vocês ficam felizes aí, acha bom. Tá? Se isso acontece agora, o pai ia apanhar da esposa, ia apanhar dos filhos, apanha do vizinho, mas como que você comprou um carro sem me perguntar? Então, hoje a compra do carro tem mais pessoas participando, ela é mais difícil, ela é mais complexa. Tá? Então, uma compra de um imóvel, ela pode ser complexa. O primeiro imóvel que eu vou comprar é super desafiador. Eu vou falar com meu pai, eu vou falar com meu sogro, eu vou querer que eles me elogiam, eu vou falar com meu amigo, eu vou falar com o gerente do banco, né? Então, as primeiras compras e compras de maiores valores, elas são complexas, tá? Então, quando a gente fala de funil de vendas, é um olhar para dentro da empresa, tá? É um olhar para o vendedor. Eu já falei do funil de vendas dentro da atividade do vendedor, tá? E o funil de vendas com marketing ajudando a trazer pessoas para o topo desse funil. Tá? Então, isso é um olhar para dentro da empresa. Só que o funil de vendas, ele tem que estar espelhado para fora da empresa também. Eu tenho que entender que para você comprar um imóvel, um apartamento, você vai levar a sua esposa. A sua esposa vai visitar o canteiro de obra. Tá? Então, o peão que vai estar lá no canteiro de obra, ele tem que estar, né, menos sujo. A obra tem que estar menos bagunçada, eu vou ter que ter um apartamento modelo. Esse apartamento modelo vai ter que ser decorado por um arquiteto de renome.
tá? Ele vai ter que ser bonito. Eu vou ter que ter parcerias com lojas de decoração, porque no meu processo de decisão de compra do meu consumidor, tem uma etapa que é a esposa, tem uma etapa que é o arquiteto. E eu, como vendedor, eu preciso entender disso. Eu preciso entender. Não adianta eu ficar pressionando o marido e falar, marido, fecha, desencana da esposa, né? Não tem problema que ela vai ficar falando no seu ouvido 20 anos, os próximos 20 anos, né? Eu sempre falo que essas compras dão dor de ouvido nos maridos, né? Então, você como gestor, você vai fazer seu funil de vendas, é extremamente importante, mas o seu funil de vendas tem que estar espelhado no consumidor, nas decisões que o seu consumidor, né, participa. Tá? E usei o exemplo de consumidor final, né, comprando apartamento, mas em empresa isso também é muito importante. Tem algumas empresas que só permitem que você venda depois que seu produto foi testado. Então, testar o produto, homologar o produto dentro de uma empresa é uma etapa importante do seu funil de vendas. Porque se eu não testei, se eu não homologuei, toda minha continuidade de vendas, ela fica travada. Então eu preciso saber disso. Tá? Então tudo que você tiver que medir, todos os passos do seu vendedor, é o que você vai colocar no seu funil de vendas. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Tá? Mas sempre lembrando, um dos grandes erros que a gente vê na montagem do funil de vendas é um olhar muito interno da empresa. Então eu vou fazer meu funil de vendas como eu acho que minha empresa vende. Não, você vai fazer seu funil de vendas como o seu consumidor compra e como a sua empresa vende, das duas formas. Tá? Então, internamente eu tenho um departamento, o meu presidente ele tem que aprovar todas as propostas. Putz, legal, isso é importante? É, então eu vou colocar essa etapa no meu funil de vendas. Propostas emitidas, propostas aprovadas pelo meu diretor-presidente, fechamento ou não fechamento. Tá? Então, no final do meu funil de vendas eu vou colocar lá que o meu presidente tem que aprovar isso. É uma característica interna, mas que trava. Você precisa saber disso como gestor. Até para você virar para o seu presidente e falar, presidente, você está demorando 4 dias para fechar, para aprovar a proposta. Olha o tanto de propostas que está parada no nosso funil de vendas, né, para ir para o cliente. Né? Todo o nosso cronograma ele fica parado no presidente. Então, até para você negociar com o seu presidente, você vai usar o funil de vendas. Porque o funil de vendas ele vai te mostrar internamente todos esses passos. Né? Falei com 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 20 quiseram visitar, homologuei o produto, fiz teste do produto em 15, dessas 15, 10 pediram proposta, né? E como que está essa proposta? Então, o funil de vendas vai te mostrando mês a mês como que está a sua equipe de vendas, como que está a evolução de vendas. Então, o gestor de vendas, ele vai olhar o funil de vendas, ele vai falar, vamos supor, né? Nós estamos no final do mês. O final do mês é o terror dos vendedores, né? Porque tem a meta lá pressionando. Ele vai olhar, o gestor vai olhar e falar, putz, olha só, eu tinha que ter. E aí o funil ele vai te ensinando também. Você vai começar a saber que se eu tiver 10 propostas, eu vou fechar 3, tá? Eu vou ter um fechamento legal. Então o gestor de vendas vai olhar, vai falar, pô, eu estou aqui no dia 27, 28, 25, no final do mês, e eu tenho 4 propostas. A minha média de fechamento de proposta é 30% das propostas entregues. Eu tenho 4 propostas, eu não vou bater minha meta no final do mês. Eu tinha que ter 10. Então você vai começar a monitorar onde tem falha no seu processo de vendas, meu presidente está demorando para liberar as propostas. E onde tem desvios de conduta de vendedor. Eu tinha que ter 10 propostas aqui, pelo menos até o dia 20, 25 do mês, eu tenho 4. Eu sei que 30% é meu índice de fechamento, eu não vou bater minha meta no final do mês. Então você já começa a ter uma leitura do seu mês pelo funil de vendas. Dia 5, vamos supor, eu tenho que até o dia 5 do mês, eu tenho que ter falado com 100 possíveis clientes. Tá? Se eu não falei com 100 possíveis clientes, eu não vou levar 20 pessoas para visitar o meu imóvel, eu não vou gerar 10 propostas e eu não vou chegar no dia 20, 25 com o que eu preciso. Então, uma outra característica do funil de vendas é te mostrar, te indicar, né, te trazer um indicador de performance em cada etapa do funil e mostrar onde você está tendo problema. Às vezes você tem um problema interno e você não está percebendo. Tá? Então, do lado esquerdo aí da sua tela, né, você tem a jornada do consumidor.
É o processo de compra do consumidor. São as etapas que o consumidor leva para decidir uma venda. Você precisa conhecer o seu consumidor. Tá? Você tem que entender desse consumidor. É o primeiro imóvel que ele compra imóvel para investir, são consumidores diferentes. Né? É um imóvel de alto padrão, não é de alto padrão? Né? Quantos imóveis esse consumidor já comprou? Tá? Então você tem, de repente, na primeira visita, né, analisando o perfil de compra desse consumidor, como ele decide, talvez você decida que na primeira visita no stand de vendas, junto com o seu vendedor, você vai colocar uma arquiteta. Você vai colocar uma dobradinha de vendas, o vendedor e a arquiteta. Tá? Então, e o marketing junto. Depois que ele saiu da sua equipe, da sua visita de vendas, né, do seu stand de vendas, o marketing vai entrar com um conteúdo relevante para ele. Então você vai começar a entender como ele decide, né, comprar um apartamento, comprar uma máquina, né, aquecer uma caldeira de uma usina, é uma decisão complexa. Você vai entendendo como ele participa, como ele entende, como ele decide, e você vai fornecendo elementos durante o seu funil que possam favorecer. Então, o funil, o primeiro entendimento é aquele que a gente já falou. Você vai falar com 100 pessoas, vai fechar 3 contratos, né, por isso que é funil, e entender que nesse afunilar, você está caminhando para o consumidor. Não adianta você pegar um consumidor que não tem interesse de comprar um imóvel e querer pressionar ele a comprar um imóvel. Não adianta você pegar um consumidor que simplesmente falou, pô, um imóvel? Legal. Esses dias me ligou um corretor, eu perguntei o preço, só de curiosidade, mas eu estou longe de virar um lead quente, né? Um prospect qualificado. Estou longe disso. Tá? Mas eu perguntei o valor do imóvel. Tá? Só que isso não denota a minha qualificação. Tá? Então, eu tenho muito que caminhar para mostrar que eu tenho interesse de comprar. Tá? Então, olhem para o consumidor. O funil de vendas é uma estruturação das etapas do seu departamento de vendas, quais são os passos que o seu departamento de vendas executa para chegar até o final das vendas, tá? Mas ele é essencialmente um espelho do que o consumidor precisa. Tá? Então, eu já vi muito funil de vendas, novamente, reforçando, né? Eu já vi muito funil de vendas que olha só para dentro da empresa. Não, ele tem que olhar para o consumidor. Porque você tem que fazer o consumidor caminhar. Você tem que fazer o consumidor levantar a mão. Eu quero ir no stand, eu quero uma proposta, eu quero ver o contrato, eu quero levar meu arquiteto, eu quero uma proposta, vou negociar, eu vou comprar. Então, são os passos da decisão do consumidor. Tá? Alguma coisa para complementar? Eu acho que tem 2 pontos aí que, na sua fala, ficam emblemáticas. Né? Primeiro, essa questão do funil de vendas. Ele tem um papel fundamental, mas acho que o papel mais relevante dele é sistematizar toda essa jornada do consumidor internamente, depois que a empresa já o compreendeu. Tá? E o outro ponto sempre me perguntam, o que o marketing faz? Eu sempre digo, o marketing entende demanda. Porque você fica o tempo inteiro olhando vendas no comércio, por exemplo. Você conversa com o pessoal de concessionária e diz, se chegar aqui o cara com short havaiano, fica brigando quem não vai atender, porque ele não vai comprar nada. Uhum. Né? E na tua fala é muito claro, ele não está no momento da compra, mas ele é um consumidor em potencial. Uhum. Você teria que ter toda uma qualificação, um entendimento, um relacionamento com esse comprador. Mesmo ele de short havaiano, pode ser que ele volte daqui 1 ano e compre o carro. Claro. E os vendedores olham ele com uma forma até de desdém, porque eles acham que vão perder tempo. Uhum. E na cabeça do vendedor ele está certo, ele vai perder tempo mesmo. Porque a empresa não tem um marketing para qualificar esse cara. Ele não precisa ser um marketing, ele não tem uma área de qualificação. Isso. Né? Então, acho que essa tua explanação deixa bem claro, esses 2 aspectos são importantíssimos para que seja entendido. Você falou um ponto que acho que é fundamental, que é o que a gente abriu a conversa falando da profissionalização do vendedor e da área de vendas, do gestor. Que é justamente isso mesmo que o funil faz. Ele cria esse passo a passo, que é o desenho das suas vendas, das etapas que você tá para vender. Daqui a pouco, se você tiver com um funil implantado, você vai chegar para o seu vendedor e falar, e aí, como que tá? Você tem quantos clientes lá na etapa 4? Eu tenho tantos. Pô, show de bola, você vai bater a meta. Então ele vai trazer uma luz
para as métricas e para esse sistema mesmo, que vendas é um processo. Né? Então você tem que trabalhar bem a sua marca, gerar desejo, atrair esse consumidor. Né? Até aqui nós estamos falando de marketing, mas marketing é vendas também. Né? Eu tenho que fazer esse consumidor levantar a mão. Eu tenho interesse, quero conversar um pouquinho mais sobre isso, me fala um pouquinho mais. Te dou meu e-mail para você me mandar alguma coisa. Levantei a mão de alguma forma. E aí continuar. Né? Quero uma visita técnica. Então ele vai sistematizar isso e vai mostrar como que está o processo de vendas. Então todo mês você vai ter uma clareza dos seus indicadores. Estou bem, não estou bem, onde está pegando, né? Teve uma empresa que eu estruturei um funil de vendas que a gente percebeu que era tudo muito bonito. Ela tinha, né? O índice dela era muito bom. Vou falar aí, fictício, né? De 100 telefonemas que ela fazia, abordagem proativa, ela conseguia colocar lá umas 60 propostas. Então ela tinha uma aderência muito boa. Só que dessas 60 propostas, ela fechava um índice 6, fechava 10%, fechava um índice muito baixo. Tá? Então a gente começou a perceber que o problema não estava no começo do funil, o problema estava no final do funil. E aí a gente foi investigar. Tá? A gente percebeu, ela era uma empresa que vendia com preço um pouco superior, tinha ativos aí de melhor qualidade. Tá? Então a gente começou a perceber que ela estava entregando propostas, primeiro para cliente desqualificado. Tudo bem, se o cliente pediu sua proposta, você vai entregar, claro. Né? Mas se eu tenho 2 clientes, né? Os 2 me pediram proposta, um eu sei que vai comprar, porque ele acredita no meu produto, ele tem dinheiro, ele está disposto a pagar um pouquinho mais caro. Né? O outro não, o outro é pão duro, não tem dinheiro, está só querendo a proposta. Pedir proposta é fácil. Né? Você tem esses 2 clientes na sua mão, qual que você vai visitar? Qual que você vai pagar um almoço? Qual que você vai perder 2 horas do seu tempo? É isso que você tem que saber. Entendeu? Então, além de sistematizar, de colocar o processo, além de começar a trazer luz para esses indicadores de cada etapa, você vai percebendo outras necessidades. Eu preciso entender de qualificação do meu prospect. Então, você está vendo aí na tela, né? Não sei se voltou a slide, se puder voltar a slide, do lado direito do nosso slide tem aí funil de vendas. Né? Então, de cima para baixo, do topo para baixo do funil, você tem a qualificação. Então, é fundamental você qualificar. O que eu vou perguntar para o meu prospect, né? Que denota que ele tem potencial para comprar, né? Se ele está no momento. Então, o funil ele tem esse outro desdobramento, que você precisa mapear o processo de decisão de compra do seu cliente, você precisa entender se a compra ela é complexa, se ela não é complexa, qual é o perfil desse comprador, porque dependendo do perfil do comprador, né, vamos voltar para o nosso exemplo do apartamento. Né? Se você tem um marido que é mão de ferro, vamos dizer assim, que ele chuta o cachorro, bate na mulher, xinga as crianças, né, que isso a gente já não vê mais por aí, ainda bem, né? Mas vamos dizer que ele tem esse perfil. Se você entendeu desse perfil, você não vai falar para ele visitar, conversar com o arquiteto. Ele vai falar, para com isso, não quero saber disso. Né? Meu negócio é falar com o gerente financeiro. Tá? Então, você entendendo, você vai... Então, quer dizer, outros desdobramentos que o funil de vendas vai te trazer. Entender do processo de compra, entender quais são os agentes de compra, como que é cada argumentação para cada perfil e estruturar cada passo do processo e evoluindo essas etapas aí com uma qualificação. Tá? O que mais, professor, para a gente complementar? Estamos chegando já perto das perguntas, né? Vamos passar para o slide, eu já acabei falando, né? Uhum. Esse slide para que serve o funil, eu já acabei falando, né? Ele mostra as etapas da venda, então quais são as etapas da venda, né? Tanto olhando para o consumidor quanto olhando para dentro da empresa. Ele vai dar visibilidade aos resultados, então já falando nisso também, os indicadores, para você conseguir gerenciar e conseguir perceber problema. Tá? Vai focar no processo, terceiro item, né? No caminhar pelas etapas, visando levar o consumidor, todo funil de vendas, ele quer levar o consumidor do topo para o final. Tá? Então o grande lance é você empurrar o seu consumidor para o final, para o fechamento.
tá? E vai monitorar o que é indicador, o que é coisa realmente importante, tá? Essa tela também de estruturar, a gente já falou, tá? Então, você tem que trabalhar o seu funil de vendas com a visão de como o cliente compra, então você tem que entender o processo de compra do seu consumidor e tem que entender como a sua empresa vende, tá? Aquilo que eu falei, de repente você tem que homologar o produto, é uma característica do comprador. O meu presidente tem que assinar todas as propostas, é uma característica interna, mas que me atrapalha, né? Eu perco tempo no processo. Então você tem que somar esses dois universos, o interno e o externo. Tá? Posso contar esse caso aqui para o pessoal? Dá tempo? 5 minutinhos nós temos ainda. 5 minutinhos para mim é pouco. Eu quero mais. Estou brincando. A gente começa a falar, não para. Né? Eu vou contar um caso para você de B2B. Todo mundo fala que B2B é uma venda racional. Claro, é muito mais racional, muito mais parametrizada do que no B2C. Tá? Mas a minha experiência mostra, meus estudos mostram que por volta de 95%, 99% de todas as vendas, mesmo no B2B, existe um fator emocional forte. Tá? Não é só preço. A gente é levado a achar que é só preço. Tá? Teve um cliente meu que trouxe um pneu de colheitadeira, caminhão, né, para o setor agro. Tá? E era um pneu um pouco mais caro. Então vamos supor lá, um pneu tradicional custa R$500. O pneu desse meu cliente custava R$1.000. Pô, R$1.000, bem mais caro, né? Tá, tudo bem. Mas ele dura 3 vezes mais. Então o preço relativo já começa a mudar. Então ele já ficou mais barato. Ele fura menos, porque ele é mais resistente. Então, na hora que o seu caminhão, que o seu trator, a sua colheitadeira estiver no campo, você não vai parar. E parar um processo de colheita é um problema. Se eu paro o processo de colheita depois do almoço, chove nesse período, pode atrapalhar minha safra, tá? Pode atrapalhar meu processo de colheita, de plantio. Tá? Então, mais um fator de benefício para o meu pneu. Tá? Ele é o dobro do preço, mas ele demora 3 vezes mais para estragar do que o outro concorrente. Ele não fura, ele não atrapalha o seu processo produtivo. Tá? E ele estraga menos o terreno. Ele é uma borracha mais mole, então ele estraga menos o terreno, ele prejudica menos o solo, ele vai atrapalhar menos o seu próximo plantio. Ou seja, ele é um pneu muito melhor. Ele é mais barato, ele te atrapalha menos na hora mais crítica para você, e meu cliente não conseguia vender esse pneu. Não conseguia de jeito nenhum vender o pneu. E a gente foi entender o consumidor, entendeu? Fomos entender o topo do funil. E o que a gente percebeu? Isso já faz alguns anos, isso é um pneu vendido para o mercado sucroalcooleiro mesmo. Tá? Esse mercado passou nos últimos anos por um conglomerado, uma consolidação e uma profissionalização. Isso que eu estou contando para você é um pouco antes desse movimento de mercado, tá? Onde as empresas, as usinas, elas não eram tão profissionalizadas como elas estão se tornando agora. Tá? E o que a gente percebeu? Né, analisando o comprador profissional, que o comprador profissional era um cara burocrático. Ele recebia uma ordem, compra pneu. Ele não recebia uma ordem. Como que a gente pode ter um pneu melhor? Então, ele era burocrático. Como ele é um cara mais antigo, um cara mais sênior, era um cara que não tinha estudado, né? Era um cara completamente com visão interna dentro da empresa. Então, ele só queria fazer o que me mandavam. Hoje, você já tem outro perfil de comprador. Você tem um comprador que quer melhorar a empresa, você tem um comprador que estudou, você tem um comprador que quer fazer o melhor para a empresa, ele não quer só obedecer ordens. Naquela época o comprador barrava, não conseguia falar com ninguém. Né? Era uma outra questão hierárquica do processo de compra. Então a gente começou a perceber isso, que o comprador, na verdade, tinha uma emoção atrapalhando isso, um perfil e uma emoção. O meu perfil é arcaico, eu sou burocrático, eu quero atender o que me mandam. Tá? Tenho que entender o perfil de quem compra. Tá? E outra coisa, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de propor alguma coisa que não me pediram e dar algum problema. Vai que eu troco esse pneu e alguém fala, mas furou o pneu. Quem foi que trocou? Foi o Ricardo. Olha que medo. Ele não comprava por medo e por característica de perfil. Tá? Então,
o departamento de vendas ficava patinando, gastando dinheiro, viajando. Aí a gente parou, tirou a equipe de vendas da rua e falou, vamos tratar o topo do funil numa outra esfera. A gente foi falar com o gerente, né, o gerente e o diretor de campo, né, o gerente e o diretor de manutenção, o gerente e o diretor financeiro, tá, para vir essa demanda para o departamento de compras. Não adiantava a gente ficar colocando o nosso vendedor viajando, gastando gasolina, se ele não conseguia trazer do funil, do topo do funil, para entrar no processo de compra. Muitas vezes ele até conseguia, né? Porque o vendedor fala assim, faz uma proposta aí, para de falar, vendedor, manda uma proposta, tá? Depois eu vou negar, eu não vou mostrar para ninguém e eu vou falar que não fechar, que não queriam fechar. Tá? Então muitas vezes ele vai tomar o seu tempo. Ele vai te enganar, ele vai iludir seu gestor de vendas. Mas se você não analisar o perfil do comprador, você não vai conseguir colocar isso tudo para dentro do seu funil. Tá? E entender como que acontece. Então, o funil não é uma coisa estanque. É o passo a passo da venda durante o mês, mas ele não está estanque. Você tem que entender de mercado, você tem que entender de atração. Quanto menos gente eu atraio, menos proposta eu vou ter, menos fechamento eu vou ter. Tá? Perfeito, Ricardo. Podemos fazer as perguntas agora? Pode. Mais 5 minutos. Né? Ô, Ricardo, eu tenho uma pergunta aqui, bacana a pergunta, é do Célio Adachi. O Célio diz assim, quando uma empresa não tem a primeira etapa de marketing para atrair o cliente e precisa vender seu produto, a prospecção ela deve vir do vendedor, realizando o porta a porta e a apresentação da empresa e produto. Existe alguma forma de filtrar essa etapa além do Google para localizar esse futuro cliente? Ou o ideal seria uma atuação do marketing para minimizar esse trabalho de uma busca muito grande, como foi dito da tentativa e erro? Legal, boa pergunta, porque essa pergunta é uma realidade que a gente vê em muitas empresas. Né? O que a gente está falando que o marketing está ajudando mais o departamento de vendas é uma minoria de empresas que estão fazendo isso. Né? Trabalhando conteúdo para gerar essa atração, percebendo se o lead está qualificado para só passar para o vendedor um lead qualificado. Né? Isso são poucas empresas. O que você está declarando aí é realmente a grande maioria que coloca o vendedor para fazer tudo. Tá? Então, o funil de vendas ele pode te ajudar mostrando para o seu gestor de vendas o tempo que você está perdendo com isso. Tá? O tempo que você está perdendo em telefonar, quantas ligações foram feitas. Então, eu acho que você, tanto como gestor, como vendedor, vai monitorando isso. Coloca isso no seu funil de vendas para você monitorar, para você perceber o tanto que toma de tempo, o tanto que toma de energia e o que impacta isso no fechamento. Né? Até porque muitas vezes você tem perfil de vendedor. Um vendedor bom de abordagem de telemarketing, né? Talvez ele não seja um cara bom de negociação. Tá? Então você tem perfis diferentes. O cara que vai lá visitar a usina, talvez ele não vai querer ficar telefonando. E o cara que vai ficar telefonando, talvez não queira visitar uma usina. Tá? Então talvez até você, entendendo um pouco mais dessas características e o quanto que você perde de tempo, né, nessas etapas do funil, porque o que você está declarando é que o seu vendedor ele vai até que buscar lista. Para quem que eu vou ligar hoje? Vou pegar a lista telefônica, vou olhar no Google, para quem que eu vou ligar? Ele vai perder um tempo nisso. Tá? Então você vai começar a mapear. A primeira coisa que eu faria é essa, mapear para você conseguir justificar e argumentar o quanto que isso impacta no seu processo de vendas, né, no custo da sua equipe de vendas, né, para gerar o resultado que vocês estão tendo. Tá? E eu acho que, ou você, e agora uma segunda recomendação, ou você realmente traz o marketing para te ajudar nessa etapa, ou você coloca vendedores com essa característica, que a gente nem chama de vendedor, a gente chama de desenvolvimento de vendas, ou um qualificador. Hoje, nesse funil de vendas que você tem o marketing atraindo, gerando lead, você tem um vendedor específico para fazer qualificação. Aí você tem um outro vendedor que entra nessa terceira etapa, que muitas vezes ele é chamado de closer, né? Que é o vendedor que vai fechar. Então ele vai entrar para ganhar o jogo. Tá? Então você pode pensar nessa estruturação do seu mapeia o funil, primeira coisa, pense em colocar pessoas com perfil correto em cada uma dessas etapas, tá? E talvez até o marketing te ajudando. Tá? Perfeito, Ricardo. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo André Perassini. Né?
André, aquele abraço, André. André, legal, bacana estar aí nos vendo. Ele está dizendo que como aplicar de forma o funil de vendas em lojas onde o turnover é alto. Por exemplo, lojas de shopping. Como preparar o time de vendas em pouco tempo. Legal, bacana, André. Quando a gente fala de funil, a gente está prioritariamente falando do B2B. Por mais que a gente dê o exemplo aqui de B2C, mais para ficar mais fácil o entendimento, mais coloquial, quando a gente está falando de funil, nós estamos falando principalmente de B2B. Tá? Quando a gente fala de varejo, essa característica do marketing somado com vendas, ele fica até mais declarado, porque no varejo o vendedor está relativamente preso dentro da loja. Tá? Então, o marketing efetivamente é que leva a pessoa para dentro da loja. Né? E aí, dentro da loja é que tem que ter o processo de vendas. Vai existir um funil de vendas para o varejo quando nas vendas mais complexas. Tá? Que muitos varejos não fazem isso. Né? Então, eu fui lá ver se eu vi um computador na sua loja, que pode ser uma venda complexa dependendo da quantidade de computador que eu já comprei na minha vida e de quem vai usar o computador. Tá? Eu provavelmente não vou fechar na primeira loja. Como que você, vendedor, quando a gente fala de vendedor, a gente está falando de estrutura, de processo, de gestão de vendas. Né? O que você vai fazer comigo? Eu entrei na sua loja, levantei a mão, falei que tem interesse, que estou procurando e vou sair da sua loja. O que você vai fazer comigo? Aí entraria a etapa do funil de vendas. Tá? Então, isso eu desconheço alguma empresa de varejo que faz isso, mas é uma etapa bem bacana. Então, o seu vendedor tem que ter a consciência de cadastrar esse possível comprador e o seu departamento de marketing tem que estar junto com esse vendedor para fornecer conteúdo relevante. Então, eu saio da sua loja, né? No dia seguinte você já me mandou um e-mail. Interessante, não é um e-mail me chacoalhando, compra, compra, compra. Eu estou decidindo, eu não estou comprando. Nem desconto, eu não estou nem pedindo desconto ainda, porque eu estou decidindo. Então você me mandou um e-mail falando, você viu aquele computador da Vaio, né, da Apple, tá? Ele tem essa característica que é legal. Você que usa para fazer muita apresentação em aula, ele tem essa outra característica. Então eu vou olhar o seu e-mail e falar, putz, que legal. Ele sabe que eu dou aula, né, que eu vou usar meu computador para aula, né? Então ele tem essa característica. Você que viaja muito com o computador, esse computador, os drives ficam fora, então você não precisa carregar esse peso na viagem. Fala, pô, legal, esse conteúdo me interessa. Então no varejo a minha recomendação é essa, que exista uma área de marketing, isso ainda vai evoluir muito, tá? Apoiando o vendedor. Essa área de marketing apoiando o vendedor, nem no B2B entrou ainda com força. No B2B, o marketing está entrando no topo do funil, mas no meio do funil ainda não está entrando, né? De uma forma generalizada. Então, o marketing ele pode entrar no meio do funil, né? Me ajudando a ter mais conteúdo da compra. Olha, 5 elementos que você tem que pensar para decidir uma compra de notebook. Legal, talvez eu nunca tinha pensado nisso. Então, você vai fazendo uma dobradinha de conteúdo de marketing com o vendedor. Depois que você me mandou 3 e-mails relevantes, né? Coisa que me interessa, que fala a minha língua, que tem a ver comigo, até porque eu fui lá na sua loja, eu falei para você. Por isso que existe o vendedor, porque o vendedor faz pergunta, né? O vendedor não é só papagaio, o vendedor tem que fazer pergunta. Então o bom vendedor já sabe que eu dou aula, já sabe que eu viajo, já sabe que em alguns momentos eu uso computação gráfica, em outros momentos eu posso trabalhar com vídeo, né? Então ele já sabe essas características. Então esse vendedor vai passar essas informações para a área de marketing dele, a área de marketing vai trabalhar o consumidor com conteúdo e o vendedor, né, pode até voltar a entrar em contato. Passou 3 dias, Ricardo, tudo bom? E aí, você viu aquela informação? Você viu aqueles 5 pontos para decidir? Legal, né? O que mais você tem de dúvida aí? Eu nem vou te pressionar, Ricardo, porque eu sei que você está no processo de decisão. O consumidor tem um processo, não adianta você querer atropelar o consumidor. Ninguém vai decidir uma compra porque o vendedor quer, né? O vendedor pode te atrapalhar. Então, entenda o processo de decisão, entenda como o vendedor e o marketing estão juntos e podem um somar esforço com o outro. Se eu sair da loja no dia seguinte o vendedor me liga, eu vou falar, pô, cara chato, né? Agora, se o vendedor me liga e me dá um conteúdo legal, me dá uma informação legal, me dá alguma coisa que me ajuda, eu vou falar, puta, legal, você está me ajudando.
que é uma regra que a gente fala para os vendedores, né? O vendedor tem que ser focado no sucesso do cliente. O seu papel é fazer o cliente ser feliz, tá? Esse é o papel do vendedor. Vendendo também, claro, mas entendendo essas etapas. Você não vai fazer o consumidor decidir. Se o consumidor precisa da esposa para decidir o notebook, você não vai conseguir pular essa etapa. Tá? Espero que não consiga mesmo, senão você vai ter um vendedor inimigo, um comprador inimigo pro resto da vida. E que não compra mais, né? Nunca mais. E fala mal, né? E eu sempre estimulo os compradores, os consumidores e compradores a falar mal. Aí na época que nós não tínhamos a internet, tinha uma pesquisa da Coca, né? Que ficou famosa, se esparramava para mais 6, algo que era ruim. Com as redes sociais, vocês esparram para mais 6 milhões. Né? Não tem mais como. E vai mesmo. E vai. Eu ficava muito preocupado com isso também. Eu falava, o ser humano é ruim, né? O ser humano é ruim. A gente faz tudo para o cliente, trata bem. E aí eu trabalhei uma vez com um psicólogo e eu descobri por quê. Porque a gente é orientado para o problema. A gente, por uma questão de defesa, isso está incutido na nossa alma neandertal ali, de se precaver de possíveis problemas. Então, se você teve uma experiência ruim, você tem uma necessidade de contar para que você evite ela depois. Então, qualquer coisa que você fizer de errado no marketing e na vendas, o seu consumidor vai falar de você. Não tem jeito. E tudo que você fizer de bom, ele vai esquecer. Então, você tem que fazer muito, né? André, deixa eu complementando o que o professor Ricardo está dizendo, isso que ele disse de tentar entender o consumidor é mais importante. Por isso que a gente fala o tempo inteiro que você tem que estar orientado para o cliente, não orientado para o produto. Eu fui comprar um colchão, 2 colchões, aliás, para os meus filhos, e isso há cerca de 6 meses atrás. Todo mundo me falou de dimensão, espessura. Teve uma vendedora, inclusive, que jogou água no colchão para mostrar que aquilo era impermeável. Ninguém me perguntou para quem eram os colchões, se essas pessoas iam usar de que forma, se ia estar num quarto com qual dimensão. Ninguém queria saber sobre eu, cliente. Todos queriam saber em vender o produto. Eu passei por umas 5 lojas e eu já estava no fundo de funil. Eu já tinha olhado no Google, eu já tinha conversado com amigos, eu já tinha uma ideia de produto. E todos queriam saber meu nome, todos eles. Eu dei 5 nomes diferentes, que às vezes até isso é divertido. E passei meu telefone, o telefone meu mesmo. Ninguém me ligou. Nenhum dos vendedores me ligou. Nenhum dos vendedores me passou material que todos prometeram que queriam passar. E eu decidi por uma venda e fui lá comprar. E a moça falou, tá vendo como você voltou? Eu sabia que você ia voltar. Eu falei, não, eu só vim aqui porque o seu produto tem uma marca e se eu não gostar eu posso te processar. E as outras marcas eu não tenho essa esperança. Agora você é uma marca que tem nome, eu vou te processar e provavelmente eu vou ganhar de você. Olha a situação que se cria num processo em que eu queria um produto, fui na loja da pessoa, gastei o meu combustível, gastei o meu tempo. Em cada loja dessa você ficava 40, 45 minutos. E ninguém estava preocupado em quem era o comprador. Todo mundo estava preocupado com o produto e provavelmente a meta que estava por trás. Acho que tem um aspecto legal para a gente falar nisso aí, porque a nossa gestão no Brasil ela é muito imediatista. E ela está começando a melhorar esse entendimento, né? E ela acha que o vendedor tem que pressionar e vender e acabar com o negócio na hora ali. Né? E a gente sabe que não é isso que acontece. Por quê? Porque o vendedor é ruim? Não. Porque, como o professor falou, como eu falei, existe o consumidor. Né? Existe o consumidor. E o consumidor tem um processo de decisão. Ele não vai atropelar o processo de decisão dele. Tá? Muitas vezes ele pode estar angustiado, sofrendo ali. O primeiro notebook que eu comprei foi um sofrimento. Porque era caro, hoje é barato. Né? Você tinha 4, 5 marcas. Né? Naquela época era caro. Né? Então existe um processo. Então o dono da loja, o gestor da loja, quem pensa a loja, ele acha que o vendedor tem que resolver tudo ali na hora. E não é somente isso. Então seria muito importante, isso vai acontecer daqui a alguns anos, que o vendedor assumisse essa parceria com o marketing. Eu saí da sua loja, olha, é tal característica, manda um e-mail, tal. Tá? E aí, para falar dessa questão de modelo mental, que é isso que está mudando na nossa sociedade.
né? O vendedor agora ele é mais técnico, ele pensa em ser um consultor, ele pensa em processo, ele pensa em KPI, né? Ele pensa em qualificar o cliente, ele entende a importância da jornada do consumidor. Tá? Então, está mudando o modelo mental. Professor, sabe qual que é a missão do vendedor da loja da Apple? Não, qual é? Tá do crachado. Eu nunca fui na loja da Apple, mas eu estudei sobre, né? Então, se alguém falar, não é isso não, tudo bem, sempre tem algum desvio. Tá? Mas no crachá do vendedor da loja da Apple, atrás do crachá, está escrito assim, exatamente eu não sei, mas a sua missão é enriquecer vidas. Né? Então, ele é cobrado pelo bom atendimento. Eu posso não te vender um produto da Apple, mas eu tenho que vender para você o universo da Apple. Você tem que sair da minha loja apaixonado pela Apple. Eu tenho que te servir, tá? Eu tenho que te atender. Tá? Bacana, muito bom, só que ainda está dentro da loja. O consumidor não fica só dentro da loja. E aí? Como que a gente soma marketing e vendas para fazer seu vendedor fora da loja? Tá? Então, é importante. Uma vez eu fiz um projeto para um grande varejista, acabou não indo para frente, mas era mais ou menos isso, era a gente começar a entender a etapa do consumidor e somar esforços. A ideia era colocar o montador, o entregador, como um espião. Claro, com todos os cuidados, né? Porque ele vai entrar dentro da sua casa, ele não vai ficar olhando tudo, né? Mas ele vai entrar na sua casa, na cozinha, ele já viu o sofá, ele já viu, né, que sua televisão não está tão nova, né? Ou que você comprou uma televisão e o rack está mais ou menos. Né? Então ele passaria um checklist para o vendedor e o vendedor faria uma abordagem, né, dentro das possibilidades. Oh, que tal você comprar um sofá, que tal não sei o que lá, posso te mandar aqui uma informação de tal coisa. Tá? Então a gente precisa começar a entender melhor as necessidades do consumidor e como atender. Se é o vendedor, se é o marketing, é uma questão de estrutura, né? É uma questão de processo. Mas precisa trabalhar mais, não é somente pressionar vendas não. Tá? Eu acho que isso tem que ficar bem patente, né, Ricardo? A gente fala marketing, vendas, mas não é que você tem necessariamente, sendo um negócio pequeno, tem que ter uma área de marketing. Você pode ter a área comercial fazendo também um papel de marketing. Isso. Que é essa ideia de olhar um pouco mais a demanda, olhar a longo prazo, pensar em valor, o que eu estou entregando. Por que eu sou importante para esse consumidor, o que eu faço de diferença na vida dele. Uhum. E a área comercial também começar a ter uma visão um pouco mais de longo prazo também, não orientado para produto, orientado para cliente. Né? E aí, André, também depende do gestor. O gestor também tem que avaliar e remunerar a área comercial por essas outras atividades que ela tem. Você remunera pela manutenção de carteira de clientes, por aumento de ticket médio no mesmo consumidor, né, pela proatividade do vendedor de gerar demanda para a sua carteira de clientes. Quer dizer, o vendedor também precisa entender que a empresa vai remunerá-lo por todas as atividades extras que ele tem que fazer. Se você remunerar apenas pelo volume de vendas, ele é igual professor, ele entende o que ele tem que fazer. Né? Eu pago só para você dar aula, eu vou só dar aula. Né? Ou seja, tem que ter uma mudança de cultura organizacional aí também, subentendida nessa lógica. Né? Que é essa mudança não, né? Mas o uso do funil de vendas no marketing digital, no inbound. Né? O inbound ele usa conteúdos para te atrair, conteúdos interessantes, e faz com que esses conteúdos façam você evoluir no seu processo de decisão. Você vai amadurecendo. Né? Seria legal morar num apartamento na Zona Sul, né? Veja o que tem na Zona Sul, o que você pode fazer ali, né? Vai evoluindo em cima desse conteúdo até o momento de você falar, pô, legal, quero falar com o vendedor. Tá? Então, essa migração, na verdade não é uma migração, mas esse uso adicional do funil de vendas também em marketing é porque os gestores, os profissionais, perceberam que existe um processo de decisão e perceberam que a gente precisa ajudar o consumidor, que não adianta eu pressionar uma venda que ela não vai acontecer. Então, se eu estou pensando, me ajuda a pensar. Se eu estou analisando as alternativas, e isso toda a parte de conteúdo faz. Tem até uma etapa da parte de estratégia de conteúdo que é interessante que você coloque todos os concorrentes, né? Porque o consumidor quer saber dos concorrentes. Tá? Então, não adianta você fingir que o
o seu consumidor não vai falar com o outro, mas ele tem que preferir você. Então, o vendedor, hoje em dia, ele tem que ser um cara de marketing. Ele tem que ser um cara de valor, que entrega valor, ele tem que pensar conteúdo. É lógico que ele precisa de ter toda essa estrutura de apoio, ou da gestão de vendas, ou do departamento de marketing. Mas, em essência, esse é o modelo mental que tá mudando, percebendo que não adianta chacoalhar e pressionar o consumidor, que ele não vai fechar. Né? Vai ficar insatisfeito e contar para mais 6 milhões, né? Vai. Ricardo, poderíamos ficar aqui muito mais tempo, inclusive, conversando. Você junta 2 vendedores junto, a conversa não para. Mas nós já recebemos um sinal ali que a gente precisa liquidar o webinar. Tá? Já deu o nosso horário também. Eu queria agradecer nesse final ao Ricardo pela brilhante exposição, pelos exemplos, pela experiência, pelos casos. Esperamos tê-lo novamente aqui nesses nossos eventos digitais com vocês. E agradeço a Fundace que proporciona com que a gente possa chegar até vocês, oferecendo esse conhecimento, esse conteúdo de uma forma um pouco mais ampla do que apenas dentro de uma sala de aula. Né? E espero revê-los, espero tê-los aí visitando o nosso MBA de Gestão Estratégica de Vendas, que ele é promovido pela USP, pela Fundace em conjunto, e todas essas questões e muito mais vão ser discutidas em todas as disciplinas. Ricardo faz parte do nosso corpo docente, trabalha com comunicação em vendas, com vendas digitais, com vendas industriais. Então, vocês vão ter a possibilidade de tê-lo aí presencialmente. E todas essas dezenas de questões e perguntas que eu recebi aqui, que eu vou passar para ele, vocês poderão fazer presencialmente também ou virtualmente para ele. Ok? Agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado. Boa noite.